Capítulo 2. A origem do milagre da manhã, nascido do desespero. Desespero é a matéria-prima de mudanças drásticas. Somente aqueles que podem deixar para trás tudo em que acreditaram podem esperar escapar. William S. Burroughs. Para fazer mudanças profundas em sua vida você precisa de inspiração ou de desespero. Anthony Robbins. Tive a boa sorte de atingir o que você poderia chamar de ao fundo do poço 2 vezes em minha vida. Relativamente curta. Digo boa sorte porque foi o crescimento que experimentei e as lições que aprendi. Durante os períodos mais desafiadores, que me possibilitaram me tornar a pessoa que eu precisava ser, para criar a vida que sempre desejei. Sou grato por usar não apenas meus sucessos, mas também meus fracassos, para ajudar os outros de uma maneira que pode capacitá-los a superar as próprias limitações e conquistar mais do que jamais imaginaram ser possível. Meu primeiro fundo do poço, morto na cena do acidente. Como você sabe, meu primeiro fundo do poço foi quase meu último, quando, aos 20 anos, fui atingido em cheio por um motorista bêbado e morri na cena do acidente. Escrevi em detalhes como me recuperei de minha adversidade aparentemente intransponível, assim como as 8 lições que aprendi, que melhorarão de imediato a qualidade de sua vida, em meu primeiro livro, Taking Life Head On. How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams. Meu segundo fundo do poço, afundado em dívidas e profundamente deprimido. Meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que morrer em um acidente de carro. Estávamos em 2008. A economia dos Estados Unidos se achava no meio da pior recessão desde a infame Grande Depressão da década de 1930. Nos anos após sobreviver ao meu acidente de carro, apesar de me recuperar para construir uma carreira de vendas que entrou para o Hall da Fama, lançar um negócio de coaching de sucesso de 6 dígitos e escrever um livro best-seller, fui de novo desafiado. Dessa vez foi um total colapso mental, emocional e financeiro. Da noite para o dia, os empreendimentos de sucesso que eu construíra deixaram de ser lucrativos. Mais da metade da minha renda mensal desapareceu. De repente, eu não podia pagar minhas contas. Eu acabara de comprar minha primeira casa. Estava noivo, e planejávamos ter nosso primeiro filho. Atolado em dívidas, com a hipoteca atrasada, pela primeira vez na vida fiquei gravemente deprimido. Eu estava no ponto mais baixo da minha vida. As coisas poderiam ter sido piores? Provavelmente. Mas eram o pior que já tinham estado para mim? Com certeza. Eu atingira o meu fundo do poço. Porque as dívidas foram piores do que a morte. Se você me perguntasse o que foi mais difícil, meu acidente de carro ou minhas dificuldades financeiras, eu não hesitaria em lhe dizer que foram as últimas, de longe. A maioria das pessoas presumiria que ser atingido em cheio por um motorista bêbado, quebrar 11 ossos, sofrer danos cerebrais permanentes, morrer por 6 minutos e despertar de um coma para encarar a notícia de que você poderia jamais voltar a andar seria difícil de superar. É uma suposição justa que a dor física, mental e emocional de um acidente tão terrível seria o ponto mais baixo na vida de qualquer um. Contudo, não foi esse o caso para mim. Veja bem, após meu acidente de carro, eu tinha pessoas cuidando de mim. No hospital, minha família nunca saiu do meu lado. Eu vivia cercado por visitantes, amigos e familiares presentes todos os dias para ver como eu estava e me cobrir de amor e apoio. Eu tinha uma equipe incrível de médicos e enfermeiras supervisionando cada passo dos meus cuidados e da minha recuperação. Minha comida era preparada e entregue a mim. Eu nem mesmo tinha os estresses diários de precisar trabalhar e pagar as contas. A vida no hospital era fácil. Não foi assim na segunda vez. Ninguém sentia pena de mim. Eu não recebia visita. Não havia ninguém para supervisionar meus cuidados e minha recuperação. Ninguém me trazia comida. Eu estava sozinho dessa vez. Cada um tinha as próprias questões para lidar. Um efeito dominó levou a problemas em todas as áreas da minha existência.
Física, mental, emocional e financeiramente, em tudo, eu estava arrasado. Tinha tanto medo e incerteza que o único conforto que encontrava a cada dia era minha própria cama. Por mais patético que possa parecer, o que me fazia suportar cada dia era a paz de espírito de saber que eu poderia me arrastar para a cama e escapar temporariamente dos meus problemas. Pensamentos de suicídio giravam pela minha cabeça, apesar de eu não saber se teria seguido em frente com a ideia em algum momento. Apenas saber o quanto tirar minha própria vida devastaria minha mãe. E meu pai era o bastante para que eu aguentasse e seguisse em frente. No fundo eu sabia que não importava o quanto a vida ficasse ruim, sempre haveria uma maneira de mudar as coisas. Mas os pensamentos continuavam presentes. Eu simplesmente não via uma solução para minha crise financeira. Não conseguia pensar em nenhuma outra coisa que pudesse acabar com a minha dor emocional. A manhã que mudou minha vida. Então, em uma única manhã, tudo mudou. Acordei me sentindo deprimido, como estivera por semanas, mas naquela manhã fiz algo diferente. Segui o conselho de um amigo e fui dar uma corrida para arejar a cabeça. Agora, não se engane, eu não era um corredor. Na verdade, correr só por correr era uma das únicas coisas que posso dizer honestamente que eu desprezava. No entanto, meu bom amigo John Bergov me disse que sempre que se sentia estressado ou sobrecarregado, dar uma corrida o capacitava a raciocinar com mais clareza, melhorava seu humor e o ajudava a imaginar soluções para seus problemas. Falei para John: odeio correr. Sem hesitação, ele respondeu: o que você odeia mais, correr ou a situação em que se encontra? Eu estava desesperado. E não tinha nada a perder. Decidi dar uma corrida. Naquela manhã, amarrei os cadarços dos meus tênis de basquete Nike Air Jordan. Eu lhe disse que não era um corredor, peguei meu iPod para poder ouvir algo positivo e saí pela porta da frente da minha casa, que em breve seria tomada pelo banco. Eu não tinha ideia de que, naquela corrida, teria uma das revelações mais poderosas, profundas e modificadoras, que imediatamente começaria a mudar o curso da minha vida inteira. Eu ouvia um áudio de desenvolvimento pessoal de Jim Rohn, no qual ele dizia algo que, apesar de eu já ter ouvido antes, jamais realmente entenderá. Já lhe aconteceu de você ouvir algo repetidas vezes, sem de fato assimilar o que ouve, até que um dia, finalmente, faz sentido para você? Você só precisou estar no estado de espírito certo para entender? Bem, naquela manhã eu estava no estado de espírito certo, um estado de desespero, e entendi. Quando ouvi Jim proclamar com firmeza seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em quem se torna, parei onde estava. Essa filosofia mudaria a minha vida inteira. O paralelo do sucesso. De repente, entendi. Foi como uma onda oceânica de realidade que quebrou, e dei-me conta do fato de que não estivera me desenvolvendo na pessoa que precisava ser para atrair, criar e sustentar o nível de sucesso que eu desejava. Em uma escala de 1 a 10, eu queria sucesso nível 10, mas meu nível de desenvolvimento pessoal era em torno de 2, talvez 3 ou 4 em um dia bom. Dei-me conta de que esse é o problema de todos nós. Todos queremos sucesso nível 10, em todas as áreas de nossas vidas: saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, carreira, espiritualidade, tudo. Mas se nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, disposição mental, crenças etc., em qualquer área específica, não estão no nível 10, então, a vida sempre será uma luta. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com nosso desenvolvimento pessoal. Até que dediquemos tempo diariamente para nos desenvolvermos nas pessoas que precisamos ser para criar a vida que desejamos, obter sucesso. Sempre será uma luta. Corri direto para casa. Eu estava pronto para mudar minha vida. Nosso primeiro desafio: encontrar tempo
Eu sabia que a solução para todos os meus problemas era que precisava me comprometer a fazer do desenvolvimento pessoal uma prioridade. Esse era o elo perdido que me capacitaria a me tornar a pessoa que eu precisava ser para conseguir atrair, criar e sustentar consistentemente os níveis de sucesso que desejava. Simples assim. No entanto, meu principal desafio era o mesmo de qualquer pessoa: encontrar tempo. Eu estava tão ocupado apenas tentando sobreviver à minha vida e pagar minhas contas que a ideia de encontrar tempo extra para meu desenvolvimento pessoal parecia quase impossível. Talvez você se identifique. Amo o que o autor best-seller Matthew Kelly disse em seu livro The Rhythm of Life: por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro lado, todos sabemos as coisas que nos deixam felizes. Mas não fazemos essas coisas. Por quê? É simples. Somos ocupados demais. Ocupados demais fazendo o quê? Ocupados demais tentando ser felizes. Então, peguei minha agenda, sentei-me no sofá e me comprometi a encontrar tempo a fazer tempo para meu desenvolvimento pessoal diário. Considerei as opções. Talvez à noite. Meu primeiro pensamento foi que talvez eu pudesse criar tempo à noite, depois do trabalho, ou, talvez, tarde da noite, após minha noiva ir para a cama. Mas dei-me conta de que a noite era, na verdade, o único momento que eu tinha para passar com ela. Sem dizer que raramente estou na minha melhor forma tarde da noite. Em geral, sinto-me tão cansado que me concentrar é um desafio ainda maior. Na verdade, mal estou coerente, muito menos em um estado mental ideal para desenvolvimento pessoal. A noite não seria o melhor período. Possivelmente à tarde? Talvez eu pudesse agendar para o meio do dia. Quem sabe, na minha hora de almoço, ou em algum momento intermediário, eu pudesse encontrar um pouco de tempo extra. Bem, esse tempo extra simplesmente não aparece, e o dia acaba nos escapando. Ah, vamos lá, não de manhã. Então, considerei fazer de manhã, mas resisti. Dizer que eu não era uma pessoa matinal era uma redução grosseira. O fato era que eu tinha horror a me levantar de manhã, sobretudo de acordar cedo. Quase tanto quanto odiava correr. Porém, quanto mais pensava a respeito, mais algumas coisas começaram a fazer sentido. Primeiro, ao comprometer meu desenvolvimento pessoal com a manhã, aquilo me daria um início motivacional positivo para o meu dia. Eu poderia aprender algo novo de manhã. Na certa, estaria mais energizado, mais concentrado e mais motivado durante o resto do meu dia. Lembrei-me de um post que li em stevepavlina.com, intitulado O Leme do Dia. Steve, também autor de Personal Development for Smart People, afirmava: é dito que a primeira hora é o leme do dia. Se sou preguiçoso ou casual nas minhas ações durante a primeira hora após acordar, tendo a ter um dia preguiçoso e desconcentrado. Mas se me esforço para fazer essa primeira hora idealmente produtiva, o resto do dia tende a seguir esse fluxo. Sem mencionar que ao fazer atividades de desenvolvimento pessoal pela manhã eu não teria todas as desculpas que se acumulavam durante o dia: estou cansado, não tenho tempo, etc. Se eu fizesse de manhã, antes que o resto da minha vida e o meu trabalho atrapalhassem, poderia garantir que aquilo aconteceria a cada dia. Enfim, eu simplesmente não via na verdade nenhum horário melhor para fazer aquilo. Executar. Meu desenvolvimento pessoal ao acordar parecia ser a opção mais vantajosa. Mas já era difícil bastante arrastar-me para fora da cama todo dia às 6 da manhã, porque eu precisava, de modo que a ideia de me levantar às 5 da manhã parecia quase impossível para mim. Sentindo-me frustrado e pouco derrotado, estava prestes a fechar minha agenda e esquecer toda aquela ideia quando ouvi a voz do meu mentor, Kevin Bracey, na minha cabeça. Kevin sempre disse: se você quer que sua vida seja diferente, precisa estar disposto a fazer algo diferente, em primeiro lugar. Maldição. Eu sabia que Kevin estava certo, mas aquilo não tornava acordar cedo nem um pouco mais fácil.
Comprometido a fazer uma mudança, decidi superar minha crença limitadora autoimposta. Durante toda a vida de que eu não era uma pessoa matinal, e escrevi na minha agenda que acordaria às 5 na manhã seguinte para realizar minha primeira rotina de desenvolvimento pessoal. Nosso segundo desafio: fazer o que tem mais impacto. Então, deparei com outro desafio: o que eu faria durante aquela hora que teria o maior impacto e melhoraria a minha vida tão rapidamente? Eu poderia ler, mas já fizera isso antes, e queria que aquilo fosse especial. Poderia fazer exercícios, mas, de novo, aquilo não estava me estimulando. Portanto, peguei um papel em branco e escrevi todas as práticas de desenvolvimento pessoal que mais mudavam a vida que eu aprenderá ao longo dos anos, mas jamais implementara, pelo menos, nunca com consistência. Atividades como meditação, afirmações, escrever um diário, visualização, assim como ler e exercícios. Escolhi as 6 atividades que achei que teriam maior e mais dramático impacto para mim. Estabeleci 10 minutos para cada, e planejei tentar todas as 6 na manhã seguinte. O interessante foi que ler a lista deixou-me motivado. De repente, a ideia de acordar cedo passou de algo que me horrorizava para algo cada vez mais atraente. Naquela noite, mal consegui adormecer, de tão empolgado que estava com a manhã seguinte. Quando o despertador tocou, às 5 da manhã, meus olhos se arregalaram e eu saltei da cama, sentindo-me energizado e empolgado. Foi algo que fiz sem esforço, era revigorante, e lembrava-me de quando eu era criança, acordando na manhã de Natal. Não houve nenhum momento em minha vida quando acordar era mais fácil, quando me sentia mais energizado e empolgado em relação ao meu dia, do que nos natais da minha infância, até hoje. A manhã que transformou minha vida inteira. Dentes escovados, rosto lavado, e com um copo d'água na mão, sentei-me ereto no sofá da minha sala. De estar às 5h05 da manhã, sentindo-me genuinamente empolgado em relação à minha vida pela primeira vez em muito tempo. Ainda estava escuro lá fora, e algo naquilo dava uma sensação de muito poder. Saquei minha lista de atividades de desenvolvimento pessoal capazes de mudar minha vida que eu aprenderá ao longo dos anos, mas nunca implementara. E as implementei, uma a uma. Silêncio. Sentado em silêncio, rezei, meditei e concentrei-me em minha respiração, por 10 minutos. Senti meu estresse se dissipar, experimentei uma sensação de calma tomar meu corpo e tranquilizar minha mente. Aquilo era diferente do caos típico das minhas manhãs inquietas. Pela primeira vez em muito tempo eu me sentia em paz. Ler após tanto arrumar desculpas para não encontrar tempo para ler, eu estava empolgado para criar tempo naquela manhã e começar o que sempre esperava que se tornasse um hábito por toda a vida. Peguei da prateleira o clássico Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Como a maioria dos meus livros, eu tinha começado a ler, mas nunca tinha concluído. Eu li durante 10 minutos e tirei algumas ideias para aplicar no meu dia. O livro me lembrou que basta apenas uma ideia para mudar a vida de alguém, e me senti motivado. Afirmações. Sem que nunca antes tivesse desfrutado do poder das afirmações, eu me senti incrível. Ao finalmente ler em voz alta a afirmação de autoconfiança do livro Pense e Enriqueça. A afirmação foi uma poderosa lembrança do potencial ilimitado que eu tinha dentro de mim e que existe em cada um de nós. Decidi escrever a minha própria afirmação. Anotei o que eu queria, quem estava empenhado em ser e o que estava empenhado a fazer para mudar a minha vida. Eu me senti poderoso. Visualização. Tirei o quadro de visualização da parede. Eu o criará após assistir ao filme O Segredo. Raramente parava para olhar para ele, muito menos para utilizá-lo como a ferramenta de visualização que deveria ser. Durante 10 minutos meu foco mudou de imagem para imagem, parando em cada uma para fechar os olhos e sentir, com cada fibra do meu ser, como seria manifestar cada uma em minha vida. Sentia-me inspirado. Fazer um diário. Em seguida, abri um dos muitos diários em branco que comprará ao longo dos anos.
Como todos os outros, eu fracassara em escrever nele durante mais do que alguns dias, uma semana no máximo. Nesse dia eu escrevi pelo que eu era grato. Quase imediatamente, senti minha depressão, que como uma névoa pesada pairava sobre mim, diminuir. Ela não acabou, mas eu me sentia mais leve. O simples ato de escrever as coisas pelas quais era grato melhorou meu humor, sentia-me grato. Exercícios. Finalmente, levantei-me do sofá, lembrando que ouvirá Tony Robbins dizer tantas vezes: movimento gera emoção. Deitei-me e fiz flexões até não conseguir fazer mais nenhuma. Em seguida, deitei-me de costas e fiz tantos abdominais quanto os meus músculos fora de forma permitiram. Com 6 minutos restantes no relógio, inseri um dos vídeos de yoga da minha noiva no aparelho de DVD, e desfrutei completar os primeiros 6 minutos. Sentia-me energizado. Foi incrível. Eu já experimentara o que era um dos dias mais tranquilos, motivadores, capacitadores, inspiradores, gratos e energizantes da minha vida, e eram apenas 6 da manhã. Nada menos do que um milagre. Ao longo das semanas seguintes continuei a acordar às 5 da manhã e a seguir minha rotina de desenvolvimento pessoal de 60 minutos. E por estar tão incrivelmente feliz com o modo como me sentia e o progresso que estava fazendo como resultado da minha rotina matinal, eu queria mais. Então, certa noite, enquanto me preparava para deitar, fiz o que era impensável naquele momento: coloquei meu despertador para as 4 da manhã. Ao adormecer naquela noite, perguntei-me se perderá a cabeça. Para minha surpresa, foi tão fácil acordar às 4 da manhã quanto era acordar às 5, e despertar em qualquer um dos dois horários era 10 vezes mais fácil do que em qualquer dia do meu passado. Quando eu resisti a acordar, meus níveis de estresse caíram drasticamente. Eu tinha mais energia, clareza e concentração. Sentia-me genuinamente feliz, motivado e inspirado. Pensamentos depressivos eram uma memória distante. Você poderia dizer que eu era de novo meu eu antigo, apesar de que vinha experimentando tanto crescimento, e tão rápido, que superava rapidamente qualquer versão de mim mesmo que jamais fora no passado. E com meus recém-descobertos níveis de energia, motivação, clareza e concentração, eu era capaz de, com facilidade, estabelecer objetivos, criar estratégias e executar um plano para salvar meu negócio e aumentar minha renda. Menos de 2 meses após meu primeiro milagre da manhã, minha renda não estava apenas de volta ao nível de antes do colapso da economia, estava mais alta do que nunca. Eu sabia que essa poderosa rotina de desenvolvimento pessoal era algo que eu eventualmente começaria a compartilhar com meus clientes de coaching particular, então, eu precisava de um nome para ela. Considerando que a transformação que eu experimentava era tão profunda e estava acontecendo tão rápido, após passar de falido e deprimido para financeiramente seguro e empolgado com a vida, em menos de 2 meses, que parecia um milagre, o único nome apropriado era o Milagre da Manhã. Ei, se a Kate pode fazer? Algumas semanas depois, eu me encontrava em uma sessão de coaching com Kate quando ela perguntou: Hal, como você começa as suas manhãs? Apesar de eu ter esboçado um sorriso radiante enquanto relatava sobre o milagre da manhã e os benefícios de despertar uma hora mais cedo do que o normal, ela resistiu. Não sei se quero acordar mais cedo, Hal. Acredite, eu não sou uma pessoa matinal. Contudo, Kate sempre tem disposição. Ela comprometeu-se a acordar às 6 da manhã, uma hora mais cedo do que o normal, e experimentar o milagre da manhã. Eu lhe ofereci algum encorajamento e desejei boa sorte. Na sessão de coaching, uma semana depois, Kate estava cheia de energia. Quando perguntei se ela realmente acordava às 6 da manhã todo dia para fazer o milagre da manhã, recebi uma resposta inesperada: não. Acordei às 6 no primeiro dia, mas você estava certo, tive uma manhã tão incrível que quis fazer ainda mais cedo. Então, acordei às 5 horas o resto da semana. Hal, isto é incrível. Uau! Eu precisava contar aquilo aos meus outros clientes de coaching.
Em poucas semanas, dúzias de clientes meus compartilhavam comigo que estavam experimentando os mesmos tipos de benefícios capazes de mudar suas vidas durante os próprios milagres da manhã. Alguns deles contaram a seus amigos e colegas de trabalho sobre como o milagre da manhã estava realizando mudanças incríveis. A notícia espalhou-se pelo mundo online como rastilho de pólvora. Pessoas começaram a postar sobre o milagre da manhã no Facebook e no Twitter, e até a publicar orgulhosamente vídeos de si mesmas no YouTube, acordando cedo e fazendo o milagre da manhã. Loucura, certo? Quem diabos é Joe? Comecei a me dar conta de que havia algo em toda essa história do milagre da manhã. Eu estava no YouTube um dia, procurando por um dos meus vídeos, e pesquisei meu nome. Ei, não julgue você. Sabe que já procurou seu nome no Google. Apareceu um vídeo intitulado A Milagre da Manhã na Casa de Joe. Era de um cara que eu jamais vira na vida. Minha primeira reação não foi muito positiva. Quem diabos é Joe e quem ele pensa que é? Copiando o meu milagre da manhã. Fiquei um pouco na defensiva, não foi um dos meus melhores momentos. Eu simplesmente não sabia o que pensar. Rapaz, eu estava prestes a ficar agradavelmente surpreso e ruborizado. Apertei play no vídeo, e foi isto que vi. Olá, aqui é seu amigo, Joe Josana. Vamos ver a hora. Joe mostra seu despertador, são 5h41 da manhã. São 5h41 da manhã de domingo, e você deve estar se perguntando, cara, que diabos você está fazendo acordado antes das 6 em um domingo? Bem, confira. Miraclemorning.com é miraclemorning.com. Veja a informação e faça o download. Parece Natal para mim, juro, e tenho muita energia. É como Natal todo dia agora. Confira, e espero que sua vida seja abençoada. Você pode, na verdade, assistir ao famoso vídeo de 43 segundos de Joe, e muitos outros, em themiraclemorning.com Success Stories. Fiquei ali sentado, olhando para a tela do meu computador, de queixo caído, maravilhado, quase em lágrimas. Ficou claro para mim que, apesar de jamais ter pretendido que o milagre da manhã fosse nada mais do que minha própria rotina matinal, eu agora tinha a responsabilidade de compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas, para que ele pudesse ter um impacto em suas vidas, como tivera na minha. Se bem que, naquele ponto, eu ainda não tinha ideia do quanto ele se tornaria grande. Um movimento? Ou será um despertar? Já se passaram quase 5 anos desde quando falei a Kate sobre o milagre da manhã e assisti ao vídeo de Joe no YouTube. Desde então, recebi milhares de mensagens de pessoas do mundo todo, expressando sua gratidão e seu entusiasmo pelo que o milagre da manhã fez por elas. Isso se tornou realmente um movimento mundial, um despertar global, formado por todo tipo de indivíduos. Cada um dedicado a acordar todo dia e a dar a si mesmo o presente do desenvolvimento pessoal. Agora, tenho a visão geral de como o milagre da manhã impacta o mundo, capacitando cada um de nós a nos tornarmos quem precisamos ser para criar a vida que desejamos, para influenciar positivamente as vidas dos outros e mudar o mundo ao nosso redor. Quer você chame isso de um movimento, um despertar, ou a missão do milagre da manhã, como muitos se referem agora, trata-se de dar às pessoas o poder de transformar suas vidas, suas famílias, suas comunidades e o mundo, acordando diariamente e transformando a si próprias. Praticamente todo dia centenas de indivíduos se juntam à missão, transmitindo-a e compartilhando-a com outros. Ainda estou impressionado com quantas vidas vêm sendo tão profundamente influenciadas. Alguns estão até seguindo a deixa de Joe e gravando vídeos de si mesmos acordados bem cedo, praticando o milagre da manhã, o que geralmente inclui uma imagem orgulhosa de seu despertador, provando que estão de fato acordados naquele horário. Sinto-me honrado e extremamente grato por ter a oportunidade de compartilhar isso com tanta gente, em capacidades tão diferentes. Na verdade, o milagre da manhã é agora uma das minhas principais mensagens e workshops, ajudando corporações, empresas sem fins lucrativos, vendedores,
professores e alunos do ensino médio e universitários a aumentar sua produtividade, motivação e desempenho. Seja apresentada como uma palestra principal ou um workshop, é uma abordagem nova para ajudar indivíduos e organizações a melhorar seus resultados enquanto melhora a atitude deles no local de trabalho. Como você pode imaginar, o workshop do Milagre da Manhã é feito apropriadamente de manhã, às vezes antes mesmo de a conferência sequer começar. Por último, mas não menos importante, este livro é um convite para você levar a si mesmo ao próximo nível para, assim, levar seu sucesso ao próximo nível, pois só acontece nessa ordem. Começando agora, e fazendo progresso consistente diário no sentido de se tornar a pessoa nível 10 que você precisa ser para criar a vida nível 10 que verdadeiramente quer e deseja, seu sucesso é inevitável.